Olá, estamos começando mais uma edição do Pautando Esporte, espaço do esporte local na TV de Juiz de Fora, com temas que abordam esporte local, diversas modalidades, não só da cidade como da região. E hoje, fazendo a gravação no dia 27 de novembro, coincidência ou não, é o aniversário do Panathlon Clube Juiz de Fora, que é o tema hoje, é a festa, o reconhecimento que o clube faz no final de cada temporada, o chamado Mérito Esportivo Panathlon. Agradecer a presença do presidente do clube, Basileu Tavares. Gravação no dia do aniversário, Basileu. É sempre uma honra estar aqui, assim, um prazer estar nessa data que a gente completa o seu 42º ano de existência do clube. Aproveitar para parabenizar todos os panatletas de Juiz de Fora e falar que a gente continua contando com a colaboração de cada um de vocês para que o clube cresça cada vez mais e se fortaleça. São 42 anos do clube de Juiz de Fora, né? A gente já teve a oportunidade de fazer um pautando dedicado ao Panathlon Clube de Juiz de Fora, quando também o professor Sérgio Schmidt participou. Então, são 42 anos do clube, só dando uma passada para quem não conhece, que tem representação em várias cidades, estados brasileiros e na Europa também, né, Basileu? Sim. Principalmente na Itália, né? O clube foi fundado na Itália e estende pelo mundo inteiro. Vamos falar um pouquinho do Mérito Esportivo Panathlon, que é o evento, né, que o clube promove a cada final de temporada, onde são destacados, nos últimos anos, 25 nomes. E entre esses nomes não envolve só atletas. Podem ser treinadores, podem ser dirigentes, entidades, árbitros, atletas do passado, empresas que apoiam o esporte. São algumas categorias que o clube tem essa oportunidade de reconhecer ao final de cada temporada, Basileu, o seu valor e, de uma forma, valorizar, né? A gente sabe que o esporte da cidade, como de maneira geral, tem as suas dificuldades. Fala um pouquinho como que é esse Mérito Esportivo Panathlon. Muita gente tem a curiosidade de saber como que se chega a esses nomes. Conta um pouquinho para a gente, até para a comunidade entender também como que funciona o Mérito Esportivo Panathlon. É importante frisar que essa é a única premiação que existe em Juiz de Fora e região que faz a premiação dos atletas, e não só atletas, como você disse, dirigentes, várias modalidades esportivas, mas que ao longo do ano se destacaram. E aí esses nomes são criados, criada uma comissão dentro do clube, e essa comissão analisa as indicações que recebe de todas as áreas para chegar à conclusão desses 25 nomes. A gente fala, é muito difícil você escolher. Lógico que a gente sabe que tem outras pessoas, outros atletas que ficam de fora, mas a gente não pode premiar todo mundo. Então tem que selecionar dentro da titulação, por mérito mesmo, os melhores que a gente considere e que tem essa confirmação das suas conquistas para chegar aos 25 nomes, esse ano com um a mais, que seria um destaque para o Fair Play. É verdade. Para quem não conhece, o Panathlon tem, entre os seus associados, representantes de várias modalidades. Então, tem o basquete, tem o futebol, tem a área de educação física, tem várias cadeiras, né, que a gente chama. Então, o clube pede, nas reuniões mensais, claro que a partir do segundo semestre, porque a gente já tem os resultados ao longo da temporada, que os panatletas façam as indicações e também, naturalmente, consulta veículos de imprensa. Às vezes não tem a indicação de um panatleta, mas a gente vê uma situação de destaque na mídia. Então, procura-se fazer um levantamento, né, Basileu? Mas é claro que pode passar, e certamente passa, né, pessoas que mereceriam. Mas, por outro lado, aqueles que estão entre os 25 acabam sendo bastante valorizados, né? É importante isso, e a gente faz ao liberar a lista dos agraciados, a partir daquela data para frente, quer dizer, se a gente libera a lista agora no final de novembro, toda a titulação que o atleta tem a partir de dezembro do ano vale para contar para o mérito do ano anterior, do ano seguinte, justamente porque senão o atleta pode ter um título nacional, como aconteceu já, e ele não ser contemplado porque é do ano anterior. Então, depois que a gente libera a lista dos agraciados, dali para frente a contar todas as titulações que os atletas, os dirigentes, quem for que vai ser agraciado, esteja participando. E é importante isso, frisar, a gente tenta valorizar o máximo possível o atleta de Juiz de Fora e da região, porque é isso, a pessoa ganha tanto título lá fora e, às vezes, a própria cidade nem reconhece o cara aqui dentro. E o que a gente tenta fazer é isso, dar o reconhecimento devido aos desportistas que atuam na cidade.
E o fato interessante, né, a gente que também faz parte do Panathlon e tem a oportunidade de apresentar o evento, as pessoas que, de maneira geral, vão ao evento, não aquelas que estão mais ligadas ao esporte, nem tanto, mas aquelas que não vivem o dia a dia, elas se surpreendem pela quantidade de modalidades diferentes, né, em que os atletas se destacam. Falam, tem isso, tem jusforano que participa disso, mas eu nem sabia. Eventualmente pode ser um jusforano que está em outra cidade, né? Então, esse fato de congregar modalidades diferentes acaba também tornando esse evento uma confraternização, né? Quando eu falei que o atleta atuando na cidade, mas não é o atleta atuando na cidade, é o atleta do local, o atleta projetando da cidade. A cidade, né? Porque é projetando a cidade. A pessoa, às vezes, não está morando de Juiz de Fora, mas ele é um atleta da cidade. Como foi ano passado, por exemplo, o Danilo, que é um atleta que é da região, ele não é específico da cidade, mas jogou aqui e saiu daqui para uma projeção internacional. Então, a gente homenageou no sentido disso. O cara é um atleta que participou da vida da cidade, que hoje está projetando Juiz de Fora lá fora. Então, é importante isso, é sempre assim, o atleta que recebe, os agraciados, não só o atleta, mas os agraciados, a gente tem um retorno espetacular pela presença das pessoas, que elas, isso que o Ivan falou aqui, a pessoa fica assustada com a quantidade de variedade de esportes que tem, das qualificações que tem, os atletas que são homenageados e as empresas que são homenageadas. E a gente procura sempre fazer isso, valorizar cada vez mais, e acho que é importante que a cidade dê o devido valor a essa premiação. Os atletas e as pessoas agraciadas, nós temos certeza absoluta, é uma grande confraternização e o encontro de pessoas de diversas áreas, mas que acabam se conhecendo, acabam tendo um relacionamento entre eles, é muito legal. A festa é uma festa de um astral maravilhoso. Vamos colocar na tela, então, a relação dos agraciados com o Mérito Esportivo Panathlon 2018. E a data da gravação é 27 de novembro, data de aniversário do clube, de 42 anos aqui da entidade de Juiz de Fora. E é nessa data, 27 de novembro, que nós estamos fazendo essa divulgação para a imprensa. E tem uma curiosidade também. Vamos ver essa lista, então, primeiro. Marcelo Vangassi, arbitragem, Liga de Futebol de Juiz de Fora, centenário de fundação. André Luiz Novaes Cândido, ciclismo paralímpico. Alberto Simão, dirigente esportivo. Atlética da Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, entidade. Clube Bom Pastor, esporte de rendimento. Esporte Clube Juiz de Fora, 35 anos do título mineiro de vôlei. Gregory Magalhães da Silva, futebol. Tupi Futebol Clube, futebol de mesa. Léo Santana, futsal. Tiagos Petros, handball. Portal Toque de Bola, imprensa esportiva. Grupo Bahamas, incentivo ao esporte. Plask, incentivo ao esporte. Grupo Resato, incentivo ao esporte. Renato Miranda, literatura esportiva. Gabriel Giovannini, mountain bike. Denise Barra, natação master. Gabriel Geraldo dos Santos Araújo, para natação. CRIA, Atletismo Universidade Federal de Juiz de Fora, projeto esportivo. Fabrício Húngaro, rústica. Daniele Vitória, taekwondo. Antônio José Gonçalves Silva, trail run. Antônio Ferraz Bravo Neto, triatlon. Isabela Conte, xadrez escolar. Troféu Fair Play, Vanderlei Augusto Canuto, do Uberabinha. Essa é a lista, então, dos 25 agraciados, e tem situações, né, que as pessoas indicam e, às vezes, a pessoa não passa, e, às vezes, a gente vê que ela tem mérito. E uma situação também curiosa por fazer parte do clube é que no clube também, né, as pessoas do próprio clube, às vezes, indicam alguns nomes que, por algum motivo, acabam sendo, vamos dizer, num desempate, superados por outras. Aí a gente tem que analisar diversas situações. Então, só para deixar claro, né, porque toda lista é inevitável. Tem aquela, poxa, mas não está fulano, né? Então, só para a gente deixar claro que no próprio clube, né, Basileu, a gente tem situações que os associados também ficam descontentes por não terem as suas indicações, vamos dizer, efetivadas.
Mas o trabalho da comissão é isso, é tentar achar a melhor forma, procurar, consultar tudo que pode, imprensa local, consultar realmente os sites, as coisas, receber isso das próprias indicações, mas que a gente não consegue contemplar todo mundo como a gente queria, nem agradar todo mundo. A gente faz realmente o trabalho que a gente possa deitar e dormir amanhã sabendo que escolhemos os melhores dentro da nossa análise. A gente não quer selecionar o A em favor do B, nós selecionamos realmente o que a gente valoriza, entenda que seja o melhor para o evento e a pessoa tenha o mérito para conseguir. E na própria comissão, gente, também tem a votação, então a gente também perde, né? Na votação da comissão interna, a gente também perde. A gente vai ter a presença, né, anunciada do presidente do Panathlon Distrito Brasil, né, que a gente chama o Panathlon Nacional, que é o Pedro, né, que tem uma atuação muito atuante. Pedro Souza, presidente do Panathlon Nacional, é um dirigente muito atuante, está em vários eventos, é impressionante como que ele é atuante. E a gente já determinou, né, que no Panathlon ele vai fazer a entrega do troféu Fair Play, que é uma situação que a gente já destacou no programa anterior, mas que, ao final da temporada também, essa atitude do Fair Play, que no Panathlon, né, as bandeiras do Panathlon são o Fair Play, a ética, a disciplina, o combate ao doping, uma situação de um atleta, né, Basileu, que abriu mão, informou ao árbitro de uma situação de jogo em que o time dele foi, entre aspas, prejudicado, mas ele falou, não, gente, não foi, né, um pênalti, né? Não foi pênalti e vai ganhar esse fair play para estimular isso, falar um pouquinho desse espírito também do Panathlon, para, nesses tempos tão difíceis que todo mundo quer ganhar a qualquer preço, de qualquer jeito, passando por cima de todo mundo, mas o Panathlon tentando preservar esse fair play. Eu acho que a maior atitude nesse fair play do Vanderlei, né, foi justamente o jogo limpo, né? Que a vida não é só o jogo limpo aqui fora, é em todo momento que você vive. E ele demonstrou isso, que o juiz já tinha marcado o árbitro já tinha marcado o pênalti. Estava uma discussão quando ele chegou e ao árbitro, se dirigiu ao árbitro e falou que realmente não havia sido pênalti. Então, uma atitude muito legal. A presença do Pedro também, como presidente do Panathlon Distrito Brasil, é importante para mostrar o que o Panathlon Brasil dá importância a esse mérito esportivo de Juiz de Fora. Esse desloca de São Paulo, especificamente para vir nesse evento, vai no dia seguinte para outra atividade do Panathlon Brasil e vem para marcar a sua presença no clube, o que engrandece muito a solenidade para a gente, que somos atletas, e engrandece a nível de Brasil também. Vamos curtir, então, um depoimento que o presidente prestou aqui para o Pautando o Esporte, o presidente do Distrito Brasil, falando sobre esse evento, sobre a importância também do Clube de Juiz de Fora no contexto do movimento panatlético, né, não só brasileiro, mas no mundo todo. Sou Pedro Roberto Pereira de Souza, presidente do Panathlon Internacional Distrito Brasil, e venho até vocês aí de Juiz de Fora comunicar sobre o trabalho que o Panathlon vem desenvolvendo, não só em nível mundial, e através dos seus clubes. Hoje o Panathlon integra aí aproximadamente 290 clubes em 26 países, e suas grandes bandeiras é o destaque do esporte de uma cidade, o resgate da memória esportiva, o combate às drogas, o desenvolvimento do esporte local. E o Panathlon Juiz de Fora, através do prêmio Mérito Esportivo, vem reconhecer o trabalho de todos os esportistas locais. Eu acho que é um grande incentivo, é um grande trabalho, mesmo porque também dentro do trabalho do resgate da memória esportiva, a gente tem que fazer com que todos possam ser reconhecidos. E esse trabalho de reconhecimento do Panathlon de Juiz de Fora vem sendo destacado não só em nível local, como também em nível Brasil e até mesmo internacionalmente. Então eu quero parabenizar a todos os panatletas, a todos os homenageados da festa do dia 5, e com certeza, se Deus quiser, estarei aí juntamente com o Paraná prestigiando a festa de vocês. Um abraço e tudo de bom. Basileu, como pessoa também ligada ao esporte há muito tempo, já faz parte do Panathlon há alguns anos, o que você acha que representa esse mérito esportivo para o contexto do esporte da cidade hoje? Ivan, eu acho fundamental, eu acho que é um fator assim, determinante na vida das pessoas que são agraciadas. Eu tenho visto depoimentos, né, o ano passado vi depoimentos da própria Daniela, de outras pessoas que
Primeiro, conseguiram até patrocínio depois que foram premiados pelo Panato. Então, isso é importante para a vida do atleta. Outro, os dirigentes que vão lá, os dirigentes esportivos e os próprios apoiadores, patrocinadores, incentivadores do esporte, eles, ao ver aquela premiação que você falou, pela variedade que tem, eles começam a ver que pode investir, às vezes, em atletas que não tinham nem conhecimento que era da cidade. Então, isso é fundamental. Acho que para a cidade é de uma importância, assim... Não só a cidade e região é uma importância fora do normal. Acho que assim, nós fazemos um trabalho que é feito há 27 anos, esse ano completa 27 anos, hoje é dia 27, que está gravando, 27 anos, nós estamos fazendo 42 anos de clube. Há 27 anos tem essa premiação que é assim, procurada pelos atletas. Os atletas ficam querendo saber, toda hora perguntando, quando é indicado, que eles sabem que são indicados, ficam numa ansiedade doida. E isso é muito legal, porque você reconhece, mas também assim, ter essa participação do atleta, ter esse querer do atleta é fundamental, porque o atleta, às vezes, ele é internacional, mas ele não é reconhecido na cidade. Ele, às vezes, tem prêmios internacionais de tudo que é lado e nunca recebeu um prêmio na cidade. E o que a gente quer fazer é isso, valorizar o nosso atleta, o atleta da cidade, da região, a nível local, que ele seja reconhecido onde ele começou, onde ele tem a sua carreira, às vezes, onde ele se projetou e projeta a cidade para fora. É verdade. E a gente vê, né, nos nomes, né, naturalmente tem aquela pessoa ou aqueles atletas formados aqui que estão fora e não podem vir por data, mas a gente encontra uma maneira de eles enviarem um vídeo que mostram também, né, como que esses atletas que hoje podem ter um destaque local, mas que com muita luta, né, não tem como ser diferente, alcançam a condição de atleta internacional. E a gente tem, coincidentemente, nesse ano, né, nesse final de temporada 2018, 2 atletas da cidade vestindo a camisa da seleção brasileira e do Barcelona. É o caso do Léo Santana, do futsal, né? Todo mundo gosta muito do Léo, que é uma pessoa muito bacana, e o Thiago Petros, que também começou aqui, é da cidade, a jogar o handball, e recentemente, né, no meio dessa temporada, passou a defender o Barcelona. Então, até como a gente conversou em outros programas com atletas, a questão do espelho, né? Quer dizer, o fato de a gente ter hoje 2 jusforanos no Barcelona, que é um dos principais clubes do mundo, e na seleção brasileira, acho que também isso serve de incentivo, né, Basilio? Para quem, às vezes, desanima, pensa em parar porque não tem determinado apoio. Os atletas têm que... É uma luta constante. A gente que participa desse meio, que está acompanhando, a gente sabe que é uma luta constante dos atletas de conseguir, às vezes, patrocínio, de fazer rifa para conseguir numa competição, mas que esses exemplos servem para mostrar que não pode desanimar. Eu acho que o que você sonha, o sonho ele tem que ser maior do que você sonha, sempre. E você consegue. Você tem que lutar muito e ter... demonstrações que te fazem sempre lutar, demonstrações que mostram que essa conquista ela chega, desde que você batalhe para ela chegar. E aí a gente, acho que com nossa pequena participação, mas que avaliamos que ela seja grande, é isso, reconhecer esse trabalho que é feito e que a pessoa pode chegar a uma conquista maior. Verdade. É bacana porque o Panathlon chega, né, para fazer esse mérito, é uma entidade sem fins lucrativos, é sempre bom a gente destacar, de voluntariado. Hoje é muito difícil a gente ter uma entidade, né, em que as próprias pessoas mantêm o clube e a gente se vira, né, o clube se vira, eu falo a gente porque eu também faço parte do clube, é um legado bacana que o Mário Helene deixou para a gente, para poder fazer essa festa e corre atrás de levantar, né, para poder bancar essa festa, que é uma festa muito bacana, para convidados, que está marcada para o dia 5 de dezembro, a partir de 8 da noite, lá na ABB. Basileu, a gente agradece a sua participação nesse primeiro bloco e no segundo bloco a gente vai falar com um dos atletas premiados que também ficou sabendo agora, pouco tempo antes da gravação do programa. É legal, agradeço por estar aqui mais uma vez e esperamos estar sempre aqui repetindo essa atividade do PANO, diversas atividades do PANO e o mérito esportivo, valorizando sempre os atletas de Juiz de Fora e da região. Com certeza. É o Basileu Tavares, presidente do Panathlon Clube Juiz de Fora, falando sobre o evento, que é muito bom, muito bacana. É o Mérito Esportivo Panathlon, uma grande festa de reconhecimento e, consequentemente, de confraternização das mais diversas modalidades esportivas da cidade e da região. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Pautando o Esporte. Até já!
Estamos de volta para o segundo bloco do Pautando o Esporte, destacando no programa de hoje o Mérito Esportivo Panathlon 2018. No primeiro bloco a gente conversou com o presidente do clube, Basileu Tavares, e agora a gente vai conversar com um dos 25 agraciados. É difícil entrar nessa lista, André Novaes. A gente vai falar daqui a pouco dos resultados dele nessa temporada, mas para falar como que você recebeu essa confirmação, André, do seu nome entre os 25 aí que vão ser homenageados no próximo dia 5 de dezembro. Obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês pelo convite. Eu fiquei muito feliz, fiquei sabendo ontem à noite, né, pelo agraciamento aí do Mérito e, como eu estava dizendo aqui, nós sempre esperamos a cada ano aí ser indicado para esse prêmio que é importante para nós atletas, que a partir dessa premiação aí nós conseguimos abrir portas aí na cidade, não só no cenário estadual, municipal, como nacional também. E agradeço por ser indicado e fazer parte desses 25 atletas aí agraciados. Talvez também, André, não sei se você concorda, o fato do Panathlon ser essa entidade, né, sem fins lucrativos, de voluntariado, e que tenta, né, acertar, claro que pode cometer injustiça, principalmente nessa avaliação dos 25, mas talvez isso valorize mais o prêmio, né? Quer dizer, foi uma conquista mesmo sua, sendo reconhecida, e uma maneira também de, por mais que você esteja já há muitos anos nessa batalha, tem alguém que vai virar para você e falar, poxa, André, você já tem isso tudo? Tem isso, né? Nossa, tem, assim, a gente se surpreende quando as pessoas vêm cumprimentar a gente, dando parabéns por essas conquistas aí. A gente sempre almeja conseguir mais, e o Panathlon todo atleta juiz-de-forano espera ser indicado por essa premiação. Como você disse, são 25, muitos ficam de fora, mas eu tenho certeza que para o próximo ano muitos vão entrar e outros vão ficar de fora, e eu fico feliz por ter essa conquista e mais essa conquista no meu currículo, né? É verdade. E também, né, tem outro detalhe, né? Eu estou sempre fazendo aqui o advogado de defesa do Panathlon, né? Porque a gente sabe que tem comentário, rede social, pô, mas não tem quem, fulano não entrou. E tem gente que nem vê a lista falando, são os mesmos de sempre, mas nem viu a lista ainda. Mas faz parte, a gente sabe que toda a lista gera polêmica. E outra atenuante, né, para o atleta que não está entre os 25 é que a lista não é só de atletas. Então, dificulta ainda mais, porque tem empresa, tem entidade, tem arbitragem, tem dirigente. Então, tem esse detalhe que não pode ser deixado de lado. A gente está fazendo a gravação na terça-feira, dia 27, e você vem por uma conquista nesse final de semana. Fala um pouquinho dessa prova, para a gente falar um pouquinho também da sua trajetória no esporte, André. Isso, esse final de semana, na cidade de São Carlos, São Paulo, eu participei do Campeonato Brasileiro Paralímpico. Eu, como campeão brasileiro 2017, ganhei na modalidade contra-relógio e estrada. Esse ano eu fui vice-campeão brasileiro no contra-relógio, né? Esse ano nós tivemos a presença do campeão mundial, que foi o campeão da modalidade. No domingo, na prova de estrada... Essa prova foi, só confirmando a modalidade dessa... que Contra-relógio. Onde os atletas largam de 1 em 1 minuto. Foi uma prova de 30 quilômetros para marcar o melhor tempo. Estrada? Contra-relógio. Eu que faço parte da categoria MC5, que é a principal categoria do ciclismo paralímpico mundial. E no domingo eu fui para a prova de estrada, onde, infelizmente, na segunda volta, eu tive um problema eletrônico na bicicleta, né? Hoje em dia as bicicletas, a tecnologia, as marchas, os comandos são todos eletrônicos, né? Um fio desconectou. Aí não tem como. Não tem como. Desconectou, cortou a energia dos câmbios e eu tive que abandonar a prova, ficando de fora da disputa do título, mas firme e forte para o ano que vem, né? E da temporada 2018, fala um pouquinho, até da sua rotina também de treinos, né? Disputa tanta prova importante com quilometragem pesada, como é que você consegue manter a sua rotina de treino? Você vive do esporte, não? Eu vivo do esporte, eu já sou atleta há mais de 25 anos. A partir do momento que o esporte passou a pagar minhas contas, eu me considero um atleta profissional. Eu sou bolsista do governo federal já pelo Paralímpico há 8 anos, entre os 3 primeiros do Brasil. E eu divido minha rotina com o ciclismo olímpico também, ao qual esse ano, há um mês atrás, eu fui pela 5ª vez campeão do ranking carioca. E vários outros títulos em competições nacionais no ciclismo olímpico, dividindo com o ciclismo paralímpico.
Com questão dos treinos, a minha rotina de treinamento são pelas montanhas aí de Juiz de Fora. Eu ando 360 graus em volta da cidade, em média de 100 a 150 quilômetros todos os dias, né? E divido minha rotina de treinos agora com a minha parte profissional de trabalho também, que eu estou concluindo como educador físico esse ano, na Faculdade de Educação Física. E uno o útil ao agradável. Muitas vezes eu também saio por aí pedalando com meus alunos, né? E intercalo o meu treino específico com as aulas que eu dou para esses alunos na bike também, como personal. Como é que é essa situação, para o pessoal entender? Você compete com as pessoas que não têm nenhum tipo de problema físico e compete também no Paralímpico. Como que funciona isso? Isso, na verdade, eu corri sempre pelo ciclismo olímpico e, sendo um atleta de ponta no ciclismo olímpico, isso chamou a atenção da Comissão Brasileira Paralímpica, ao qual 8 anos atrás me convidaram a participar do ciclismo paralímpico, e desde então eu estou aí entre os 3 primeiros no ranking brasileiro do paraciclismo, participando até de provas internacionais pela seleção brasileira. Você já disputou até a Copa do Mundo? Já disputei 3 etapas da Copa do Mundo em Itália e Espanha, né? A seleção brasileira passou 1 mês na Europa em 2013. E por conta de ter iniciado uma faculdade há 4 anos atrás, ficou meio apertado eu dividir esse tempo com as provas internacionais, mas já está sendo aberto novas portas aí para as competições de 2019 internacionais pela seleção brasileira. Certo. E em relação a, vamos dizer, de maneira geral, numa temporada como essa, em quantos finais de semana você está competindo aí, mais ou menos? Esse ano, principalmente dividindo com a faculdade, meu último ano de faculdade foi muito difícil. Eu já participei de mais de 20 competições esse ano. Raramente eu passei os finais de semana em Juiz de Fora, sempre viajando muito. Agradeço até aos meus professores da faculdade que abraçaram a ideia, vestiram sempre minha camisa, não facilitando, mas me dando meios para que eu pudesse viajar com tranquilidade. Training camp de seleção brasileira, muitas vezes a gente é chamado 15 dias antes para fazer um training camping de pista ou de estrada, para nos atualizarmos na questão de nível técnico junto à seleção. E é muito cansativo, assim, foi prazeroso esse ano, foi assim, a cada competição já pensei muito em parar, pela questão de, aos 44 anos, competir em alto nível, em alto rendimento, é muito difícil. Mas nesses momentos que eu pensei em parar, eu emplacava uma prova nacional no Olímpico, aí emplacava uma prova nacional no Paralímpico. Aí como que eu paro, estando em alto nível ainda, em alto rendimento? Aí fica difícil. E vamos continuar por mais uns anos aí, até quando Deus quiser. Qual é a sua categoria, né? Que no Paralímpico a gente tem um grau, né? Uma graduação. Como é que funciona no seu caso? Isso, a minha categoria no ciclismo paralímpico é a categoria MC5, que são portadores de pequeno prejuízo em membros superiores. No caso, o meu é o braço direito, ao qual eu adquiri essa lesão aos 17 anos, né, num acidente rural. As pessoas até brincam, ficam procurando qual é o nosso problema. A gente é apelidado como categoria unha encravada, que a grande maioria dos atletas da minha categoria são atletas olímpicos. Inclusive nós temos o campeão mundial paralímpico, que é campeão brasileiro olímpico também. Então a briga é muito dura nas categorias. No ciclismo olímpico, eu optei por participar das provas Master, justamente por não conseguir conciliar e aguentar fisicamente os 2 calendários de alto rendimento, né? No caso da categoria Master, que já são atletas também muito experientes, também é muito concorrida no Brasil todo aí, sigo aí como atleta de ponta na categoria, fazendo base para treinamentos e possíveis competições no ciclismo paralímpico. A gente tem também um programa gravado com a equipe de natação paralímpica do Clube Bom Pastor. O que você considera que pode, o seu exemplo, motivar, né, uma pessoa que tem uma deficiência física, grau maior ou menor, a ter esse envolvimento e essa prática no esporte? Como que você acha que pode motivar uma pessoa também, de repente, se tornar um atleta, como várias pessoas?
A motivação vem, eu digo, para os atletas paralímpicos e possíveis atletas paralímpicos, que nós não temos limitações. As limitações somos nós mesmos, entendeu? Eu, como atleta do ciclismo olímpico, sou atleta de ponta do ciclismo olímpico também. Então, eu acredito que qualquer atleta paralímpico, ele tem plenas condições também de conseguir almejar títulos no cenário olímpico também. Muitas vezes pela falta de incentivo, de apoio do esporte paralímpico, esse atleta fica até meio receoso de participar dos esportes olímpicos, né? Mas o esporte olímpico, em mais de 50% aí dos casos de atletas paralímpicos, ele serve de base para o atleta ficar em alto rendimento no ciclismo paralímpico. O que eu falo para os atletas aí é que não desistam de seus sonhos, né? Assim, o momento de cada um chega, a hora de cada um chega, por mais difíceis que sejam os desafios, mas nós vivemos de desafios. O atleta de alto nível, ele sempre tenta alcançar o lugar, almeja o lugar mais alto do pódio ali, e não podemos parar. É o que eu digo sempre, a competição só termina depois que você atravessa a linha de chegada. Enquanto você não atravessa a linha de chegada, você é um favorito à vitória. Com certeza. O que você tem de meta para 2019, considerando essa ótima temporada agora, em 2018? Então, devido aos resultados esse ano, eu fui vice-campeão pan-americano, fui vice-campeão brasileiro, fiz um training camp com a seleção brasileira de pista, a convite dos técnicos há um mês atrás na cidade de Indaiatuba. Para 2019, nós estamos esperando aí o Campeonato Mundial na Holanda. O treinamento está sendo feito para isso, Campeonato Mundial de Pista e Estrada na Holanda. Nós vamos ter o Pan-Americano, que provavelmente vai ser no Chile, em outubro, e etapas da Copa do Mundo e Mundial. Eu já fui avisado pelos técnicos da seleção para me manter atualizado na questão de treinamento, parte física, que a qualquer momento aí eu posso ter a surpresa aí de ser convocado, né? Então a meta é isso, corridas internacionais e tentar o ano que vem de novo ganhar a camisa de campeão brasileiro paralímpico, né? Provavelmente é o último dia que eu estou usando o uniforme aqui, onde faz menção ao Campeonato Brasileiro de 2017 que eu obtive. E a ideia é treinar e lutar para que o ano que vem eu consiga todas essas conquistas novamente e seguir o esporte. Tem algum centro, São Paulo, não sei, que de repente seja interessante, você pensa em talvez se mudar para algum lugar para ter uma rotina de treino diferente, com mais estrutura, ou não tem necessidade? No caso do meu esporte, do ciclismo, Juiz de Fora, pelo seu relevo, é um celeiro de campeões nacionais. Nós temos aqui muitos atletas que têm títulos nacionais, Roberto Estopa, Robson Luiz, o Arueira, são todos atletas de alto nível nacional. Não pensa em sair daqui não, que não tem lugar melhor que Juiz de Fora para treinar a questão do ciclismo. Muitos atletas de fora me perguntam, poxa, como que você consegue andar desse jeito? Eu falo, vai passar uma semana com a gente lá em Juiz de Fora que você então vai saber por que a gente anda. Os outros é que tem que vir para cá. Os outros é que tem que vir para cá. Se bem que aí vai cá. aumentar a concorrência. Não, pois mas é o que eu digo sempre, a concorrência é sempre um estímulo a mais para que a gente treine mais um pouquinho e consiga ganhar. É mérito, lógico, de quem conseguir me ganhar uma competição, mérito dele, que foi melhor no dia ali, mas a gente sempre treina para ser o melhor em qualquer competição aí, pelo Brasil e pelo mundo. Tá certo, a gente agradece a sua presença e vamos torcer para você estar no seleto grupo dos 25 do Mérito Esportivo Panathlon 2019. Poxa, vamos torcer, né? Mas assim, a torcida é sempre por todos os atletas. Eu tenho certeza que muitos aí de Juiz de Fora ficaram de fora dessa lista, mas eu tenho certeza que muitos deles vão fazer parte da lista de 2019. E eu fico feliz de fazer parte dessa lista de 2018 e torcer para estar lá em 2019 de novo e torcer para os que não estiveram estarem lá também, né? Quem sabe a gente consegue aumentar o número aí de atletas aí serem agraciados com esse prêmio. Vamos começar essa campanha aqui, então. Esse foi o papo com o André Novaes, né? Um dos atletas agraciados no Mérito Esportivo Panathlon, e no primeiro bloco a gente conversou com o presidente do clube, o Panathlon Clube Juiz de Fora, o Basileu
Tavares. Estamos concluindo mais um Pautando o Esporte com o apoio do Plask, da General Cook, da Iperro Embalagens, do Centro de Futebol Zico Juiz de Fora, da Farmácia de Manipulação Las Casas, da loja Nação Rubro-Negra e da coordenação do Ibitpoc Off-Road, o estande oficial da prova, servindo novamente de palco para a nossa gravação. Até a próxima!